Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2. E enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos 12, 2, eu te faço uma pergunta nessa noite: conformado ou transformado? Pense nisso. Como tem sido a sua vida? Conformado ou transformado? Como será esse ano na sua vida? Talvez mais um ano conformado com tudo ao seu redor, com tudo que tem sido a sua vida, a sua história, ou você está determinado a viver um ano de transformação? Um ano onde o Senhor pode produzir todo nível de transformação que Ele quer produzir nas nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, que estamos vivendo dias proféticos. Cada dia na nossa vida faz parte de um processo de Deus para cada um de nós. Nós estamos já numa maratona, né? Um ano mal começou, mas nós estamos desde as 9 às 21h30 do dia 31, né? Até a meia-noite. Depois, ontem nós tivemos aqui também culto ao Senhor, e hoje novamente, amanhã, rugido do leão. Sábado nós temos o culto de ceia, o primeiro culto de ceia do ano. Domingo temos o culto para as famílias às 9h30 da manhã. Já estou fazendo um merchan, agenda, tudo aqui, né? E à noite temos o nosso culto. Quantas coisas estão acontecendo e estão por acontecer. Amém? Mas aí eu faço para você novamente essa pergunta: conformado ou transformado? E a palavra que nós temos por base nessa noite, Romanos 12, 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Existe uma vontade de Deus que é boa, existe uma vontade de Deus que é agradável, e existe uma vontade de Deus que é perfeita. Mas existe também uma permissão de Deus, que não é a vontade de Deus boa, nem agradável e nem perfeita. E que muitas vezes nós, mesmo tendo sido ministrados de tantas formas, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, havendo Deus falado de tantas maneiras, e muitas vezes nós não entramos nesse texto, porque nós somos muitas vezes conformados. E porque somos conformados, nós deixamos de viver, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e passamos a viver a permissão de Deus. Nós que somos pais, sabemos que quando nós temos os filhos pequenos, né? E nós temos que educar os nossos filhos, e nós temos que estabelecer limites para os nossos filhos. E algumas vezes nossos filhos chegam para a gente e falam assim: pai, pode? Você fala não. Daí ele insiste mais um pouquinho, ele fala: pode, pai, deixa. Você fala não. Daí ele fica assim: deixa. E aí você analisa aquela situação, e você sabe que o risco é pequeno, e aí você fala: então vai. E aí depois seu filho vem e fala: pai, não foi bom. E aí você fala: eu sabia. Não era a minha vontade que você fosse, mas pela sua insistência, eu tive que permitir. E às vezes a nossa vida com Deus, ela flui dessa forma. Ela funciona dessa forma. Não porque Deus quer que seja desse jeito, mas porque nós insistimos. E insistimos em fazer a nossa vontade. Insistimos em andar nos nossos caminhos. E não é assim que Deus trabalha. Deus, ele se move de uma outra forma. Nós temos que viver uma verdadeira transformação a partir do nosso modo de pensar.
Toda transformação que Deus quer fazer na nossa vida começa com um rompimento de estruturas de raciocínio. De estruturas que estão ali fundamentadas dentro de nós e que nos faz assim, nos movemos continuamente com isso. Eu não quero nessa noite colocar julgo sobre a tua vida, mas eu creio que Deus vai tratar em algumas coisas que são necessárias. Nós estamos iniciando um novo ano e nós sabemos que Deus trabalha com ciclos. Nós encerramos uma década onde Deus deu uma palavra para nós como igreja que seria a década da excelência. E isso não significa que agora que encerrou a década nós vamos mudar. Não, nós estamos continuando nessa excelência. Mas Deus deu uma nova palavra para nós como igreja, que essa é uma década de governo. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha marcando tempos. Existem datas que especificamente elas marcam tempo. Nós acabamos de virar um ano e é uma data que marca um tempo. Mas é interessante que quando nós olhamos para isso, às vezes nós começamos a pensar que o simples fato de virar um ano já vai mudar a nossa história. E pode não mudar nada. Pode apenas ter virado um ano e não mudar a nossa história. Porque às vezes nós damos um crédito maior para a data em si e não para aquilo que Deus espera de nós. Deus trabalha com ciclos. Deus estabelece datas que marcam tempo. Mas nós temos que entender que a virada de um ano e de uma década é um tempo profético. Mas é um tempo profético para quem é profético. Porque para quem não é profético, até o profético de Deus deixa de existir. Então nós é que temos que entender o que Deus está fazendo. Mas não é a mudança de um ano, de uma data ou uma década que mudará os nossos resultados, se nós não estivermos dispostos a viver grandes mudanças em nós. Então o que vai produzir, na verdade, a transformação não é o simples fato de nós termos virado o calendário. Não é o simples fato de nós dizermos, graças a Deus, que é 2020. Não é o simples fato de nós dizermos, esse é o ano do governo, é a década do governo. Mas nós vivemos uma vida desgovernada. Nós vivemos uma vida desajustada com o propósito de Deus para nós. Vocês estão entendendo? Não é o simples fato. Ah, pastor, mas é um tempo profético. Sim, para quem se move no espírito profético. Para quem entende que cada palavra é uma semente que está produzindo vida em nós. Então não é mais um culto. Não é apenas mais um culto, mais uma pregação, mais uma palavra. É um trabalhar contínuo de Deus na nossa vida. Mas dentro dessa palavra, que nós estamos em Romanos 12, nós precisamos parar nessa noite para entender ou para pensar o quanto há de conformismo dentro de nós. O quanto nós já nos conformamos com algumas coisas. É assim mesmo. Ah, na minha vida é assim mesmo. São essas atitudes que demonstram as estruturas que governam a nossa vida. Não é simplesmente uma frase de efeito, você dizer, não, eu sou assim mesmo. Sempre foi assim na minha vida, na minha família é assim também, sempre foi assim. Não são apenas essas frases de efeito. É nós entendermos as estruturas que estão manifestando esse governo em nós. Há uma cultura de conformismo a ser rompida. E muitas vezes eu não estou falando de uma cultura na nação, numa cultura na cidade. Às vezes é uma cultura familiar. Ou às vezes é uma cultura pessoal que você aceitou sobre a sua vida.
Mas assim foi comigo na época da escola, na época que eu pensei na faculdade. E aí você criou, ou permitiu que essa cultura governasse a sua vida, que ela fosse estabelecida na sua vida. E por causa disso você não rompe, você não avança. Não podemos esperar mudanças nos resultados se não houver mudança nos processos. Quantos querem viver mudanças de Deus na sua vida? Quantos creem que nesse ano Deus pode fazer coisas que você ainda não viveu, que você ainda não experimentou? O final desse versículo fala de nós experimentarmos, não conhecermos, experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, tornar parte da sua vida. Irmãos, Deus tem para nós coisas que nós ainda não vivemos. Nós ainda não chegamos no ápice daquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes não é porque ainda não é o tempo. Muitas vezes é porque nós ainda não entendemos o que Deus quer fazer. E por isso nós nos deixamos ser governados por esses pensamentos. Eu anotei uma coisa aqui que muitas vezes, numa mudança de ano, algumas pessoas fazem. Muitas vezes nós prometemos emagrecer alguns quilos, né? O pastor Henrique falou sobre isso na semana passada, na década passada. Ele falou, às vezes você promete para você mesmo que vai perder 12 quilos, depois só falta 16, para você conseguir completar a sua meta, né? Então muitas vezes nós prometemos emagrecer alguns quilos, mas nós não mudamos os hábitos alimentares e não abandonamos um padrão de vida preguiçosa. Mas nós partimos em cima de um objetivo, mas nós não mudamos ou não nos deixamos ser mudados nas nossas estruturas. E por que muitas vezes nós somos assim em várias áreas? Eu citei apenas uma. Mas quantas vezes você não falou, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou me dedicar a uma determinada área da minha vida, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler um livro. Quantas vezes você falou assim, não, eu sou péssimo para leitura, eu não gosto de ler, e você está declarando isso sobre a sua vida há anos, quando você poderia mudar uma estrutura e dizer assim, eu vou começar a ler e eu vou chegar até o final desse livro. Porque nós estamos conformados, e a Bíblia fala, não vos conformeis. Irmãos, se nós queremos mudanças, se nós queremos viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, nós temos que trabalhar para romper com essas culturas da nossa vida. Porque senão, irmãos, nós vamos ver esse ano passear diante de nós, vamos chegar na próxima virada do ano e alguns vão dizer assim, não aconteceu nada comigo. Deus nos deu uma palavra, por exemplo, para nós de relacionamentos, e você pode chegar ao final do ano sem ter vivido grandes experiências nos relacionamentos, de relacionamentos saudáveis, de ser um instrumento de cura para a vida de tantas pessoas, porque você falou, não, eu sou assim na minha mesmo, eu sou meio calado, eu não sou muito de conversar com as pessoas. Estruturas que nós permitimos que fossem estabelecidas em nós, ou que são resultados de rejeições, de tantas coisas que foi lançado sobre nós, de fracassos que nós vivemos no passado, de histórias que foram ruins para nós na infância, na adolescência, mas que nós estamos carregando até hoje, que se tornaram grandes desafios para nós ultrapassarmos essas linhas imaginárias na nossa vida. E eu pergunto para você nessa noite, conformado ou transformados? Como nós chegaremos no final deste ano? Será que nós chegaremos na última semana de dezembro e nós vamos olhar e vamos falar, o pastor Hugo pregou lá no dia 2 de janeiro e ele trouxe uma palavra desafiadora, se eu viveria um ano conformado ou um ano transformado? E você olhar e falar assim, puxa, passou e eu vivi um ano conformado.
Não rompi. Vivi dentro dos mesmos padrões. Há uma cultura que precisa ser rompida. Atitudes novas são resultados de uma mente que está sendo transformada através de uma renovação que o Espírito Santo quer produzir em nós. Atitudes novas são resultado de uma mente que está sendo transformada. Primeiro tem que romper na mente. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma pessoa falar do crente Gabriela. Vocês já ouviram falar do crente Gabriela? Né? Tinha uma novela lá, alguns aqui nem viram essa novela, né? Quem fala que viu já entrega a idade, né? Então, mas dizia a música, né, do personagem, dizia: eu nasci assim, vou morrer assim, né? E alguns acham que essa é uma verdade, e isso não é uma verdade, isso é uma mentira. É mais uma das mentiras que o diabo anunciou no mundo. E muitas vezes nós, na nossa boca, na boca de um filho de Deus, sai essa frase: eu sou assim mesmo. Quantas vezes você disse isso para você mesmo? Eu sou assim mesmo. E muitas vezes nós dizemos isso, sabe quando, irmãos? Quando nós estamos num momento do confronto. É quando a coisa começa a cercar, quando começa a apertar, começa a chegar em você. E aí você fala assim: não, mas eu não vou passar por isso porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Não adianta tentar porque eu sou desse jeito. A minha família é assim. A gente vai ampliando as nossas desculpas. Não, mas eu sou assim porque a minha família é assim. Não, eu sou descendente de tal tipo de pessoa, ou de tal país. Quantos nasceram de novo? Quantos receberam uma nova identidade? Quantos estão crescendo na estatura do varão perfeito? O nosso modelo é Cristo, irmãos. Amém? O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo não é quem nós éramos antes de nós nos rendermos a Cristo. Por isso tudo pode ser novo na nossa vida. Amém? Você pode viver uma transformação. Você pode viver muitas transformações. Mas tudo começa pela renovação da nossa mente. Uma das coisas que nós precisamos renunciar, irmãos, é a preguiça. Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça faz cair em um profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Eu peguei as palavras de um teólogo da PUC, do Rio, e ele diz assim: o preguiçoso não é solidário, nem construtivo. Não é outra coisa senão um parasita que espera que os outros façam as coisas por ele. Diferentemente dos outros pecados, o maior mal que um preguiçoso pode fazer é contra si mesmo. Às vezes, irmãos, nós não lutamos porque nós temos preguiça de lutar. E isso faz parte de uma mente que já está conformada. A preguiça aqui não é apenas de, não estou com vontade de fazer isso agora. Irmãos, a preguiça é diferente do descanso. O descanso Deus prepara para os seus filhos. Amém? O descanso, porque estamos cansados do trabalho, Deus nos dá o descanso. Deus abençoa o nosso descanso. Mas é diferente da preguiça. A preguiça nos torna paralisados. E nós não percebemos que nós deixamos de produzir para nós. Somos o primeiro a sofrer o dano da nossa preguiça. Mas nós deixamos de contribuir com o corpo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: a transformação da sua vida influencia a minha vida. Amém? O contrário também é verdadeiro. Quando você passa a entender que Deus pode usar a tua vida para transformar a vida de outras pessoas.
Imagine uma pessoa que ela rompe na sua vida de oração e ela começa a crer na oração. Quantas pessoas são abençoadas? Qualquer pessoa que chegar do lado dela e falar algo assim, nossa, eu estou passando um momento, ela fala assim, posso orar por você? Porque ela rompeu na vida de oração, ela se torna uma bênção para muitas pessoas. E às vezes, irmãos, a preguiça entra até na oração. Volto a dizer, o cansaço, Deus prepara o descanso. Mas para a preguiça, não há remédio. Tem que haver uma renúncia. Na verdade, tem que haver um arrependimento da nossa parte, porque preguiça é pecado. Às vezes, por questão de linguagem, a pessoa fala assim, não vou não porque eu estou com preguiça. Se falar para mim, na hora eu já corrijo a pessoa, eu falo, preguiça é pecado. Aí a pessoa fala, não, é porque eu estou cansado. Então é diferente. Cansaço é uma coisa, preguiça é outra. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que você não quer sair da cama. Tem dia que você quer ficar um pouquinho mais na cama. Por quê? Porque você vem de uma jornada, você vem de uma rotina, muitas vezes estressante. E Deus prepara para você o descanso. Mas a preguiça não tem jeito. A preguiça nos paralisa. E não apenas a nós, mas paralisa até o propósito de Deus para a nossa vida. Outra coisa que nós temos que romper, que nos faz pessoas conformadas, é o passado. Diga, meu passado está nas mãos do Senhor. Sabe como que nós vivemos questão de passado muitas vezes? Uma forma de você olhar o seu passado, meu tempo já passou. Quantas pessoas estão conformadas por causa dessa frase? Alguém chega para você e fala, aí, o que você está estudando? Meu tempo já passou. Claro, os anos passam na nossa vida. Mas essa declaração tem sido um entrave na vida de muitas pessoas. Tem tornado pessoas conformadas e não produzem mudança. Porque tudo para ela olha a partir dessa ótica. Não, meu tempo já passou. Você chega para uma pessoa, por exemplo, da igreja, vamos dizer uma pessoa da minha idade, por exemplo, 50 a mais. E aí você fala assim, nossa, você canta bonito. Por que você não vai para o louvor? Meu tempo já passou. Estruturas. E por causa disso não rompe. E porque não rompe, não vive a transformação. E por causa disso não vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas coisas, olha agora para a sua vida. Quantas coisas talvez você está vivendo debaixo dessa sentença aí. Meu tempo já passou. Não é verdade? E você não percebe que isso se torna uma ferramenta para produzir em você um conformismo. O apóstolo Hélio costuma dizer nos 50 a mais, é a melhor fase da vida, é a fase de você começar os grandes negócios da sua vida. Mas quantas pessoas elas falam assim, não, meu tempo já passou, já estou aí com 50 e poucos anos, começar algo, parece loucura para muitos falar começar algo aos 50. Se a Bíblia fala que nós vamos viver até os 120, então não chegamos nem na metade ainda. Amém? Mas o meu tempo passou para começar um novo relacionamento. Meu tempo já passou. Quantas pessoas com 20 e poucos anos falam para a gente, não, já estou ficando velho. Dá vontade até de bater na pessoa. Se ele está ficando velho, o que a gente está ficando? Fazendo hora extra? Né? O excesso de passado tem sido outro fator que tem nos mantido cativo de uma mente resistente à transformação. Excesso de passado. Uma mente conformada. Uma mente conformada, 90% do tempo é movido por lembrança. Excesso de passado. Pastor, é errado ter lembranças? Não, não é errado.
O errado é ser governado pelas lembranças. Às vezes a gente se reúne, né, encontra com um irmão que fez parte da sua história, né, que te conheceu lá no passado, ou nesse fim de ano, né, os familiares, né? Aí um conta uma história, lembra lá. Não é errado ter lembrança. O problema, irmãos, é que uma mente conformada, ela passa 90% do tempo só no passado. Presa. Ela não rompe, ela não consegue pensar no futuro. Ela não consegue pensar naquilo que vai semear hoje para colher amanhã. Por quê? Porque ela ainda está ligada a tantas coisas. Porque ela está presa, ela é prisioneira do passado. Nós estamos no culto, cujo tema desse culto é criados para vencer. Como você recebe essa declaração sobre a tua vida? Você crê nisso? Você crê que você foi criado para vencer? Amém mesmo? Você crê que Deus tem vitória para a sua vida? Você crê que neste ano Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida? Mas muitas vezes você olha e fala assim, mas não é o que eu estou vivendo. Nós temos uma das histórias mais tremendas na Bíblia, irmãos, que nos fala da história de um jovem que foi também criado para vencer. Agora, quando nós falamos de vitória, é preciso nós entendermos uma coisa, que vitória não é ausência de lutas. E que no processo, para a gente chegar na vitória, a gente pode até experimentar alguns fracassos. Amém? Mas é através disso, das lutas, dos processos e até de alguns fracassos, que nós estamos sendo preparados para assumir os lugares mais altos estabelecidos pelo Senhor na nossa vida. A história de José nos fala assim, resumindo a história dele em poucas declarações, ele recebeu um sonho de Deus. Por causa desse sonho, ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi levado ao Egito como escravo. Serviu na casa de Potifar como escravo. Foi acusado pela mulher de Potifar de abuso. Por causa disso, ele foi preso. E na prisão ele foi esquecido pelos homens. Mas houve um dia que o rei do Egito teve um sonho. E ninguém podia interpretar aquele sonho. Somente José podia interpretar aquele sonho. E porque ele interpretou aquele sonho, a Bíblia nos mostra que ele se tornou o governador de todo o Egito. Aquilo que Deus havia mostrado para ele lá no início, lá na sua adolescência, aquilo que os irmãos dele não foram capazes de entender que era algo de Deus. Mas mesmo sendo algo de Deus, Deus não impediu os processos na vida de José. Irmãos, aquilo que eu e você estamos vivendo hoje está dentro do processo de Deus na nossa vida. Aquilo que nós chamamos muitas vezes que Deus está demorando, Deus não está demorando, Deus está trabalhando. Deus não está demorando, Deus está forjando. Amém? Aquele menino José era inapto para governar o Egito. Mas ele tinha um sonho de Deus. Ele tinha uma revelação. Ele tinha uma palavra profética sobre a vida dele. Mas ele era inapto. Seu caráter ainda não havia sido trabalhado. Ele ainda era um menino. Ele não poderia fazer as coisas que ele fez no tempo certo. Ele foi criado para vencer, mas ele ainda não estava pronto para vencer. Ainda que nós olhemos para a história dele e a gente fala assim, puxa, como que alguém pode suportar tudo isso? Como que alguém pode sofrer muitas vezes sozinho?
Um menino da mamãe, um menino do papai foi tirado de casa e foi vendido como escravo. E foi viver todo o processo de Deus numa terra estranha. Foi acusado sem ter cometido nenhuma falha. Foi lançado numa prisão. Mas aquilo era a forma que Deus tinha que usar para formar alguém para aquela posição. Alguém que seria capaz, no tempo de Deus, de manifestar a glória de Deus naquele lugar. Aquele que seria capaz até mesmo de perdoar aqueles que foram instrumento de Deus para iniciar o processo de forjamento na vida dele. Porque com certeza muitos de nós já pensamos um dia, se eu estivesse no lugar de José naquela hora, meus irmãos. E às vezes é esse o nosso pensamento, né? Porque isso demonstra o quanto Deus transformou a nossa vida de fato. É quando nós somos capazes de perdoar. É quando nós somos capazes de amar aqueles que ninguém quer amar. Quando nós somos capazes de dar a nossa vida para que outros possam viver. A forma de Deus lidar com a nossa vida, irmãos, muitas vezes nós podemos não entender. Talvez você olhe para a sua vida e fale, mas boa, agradável e perfeita vontade, não é isso que eu estou vivendo. Quantos aqui podem dizer assim, eu estou vivendo tudo aquilo que eu sonhei viver em Deus? Não precisa nem se manifestar. Mas com certeza se nós estamos deixando, se nós não estamos vivendo conformados, e nós cremos que nós estamos sendo transformados, nós estamos no centro da vontade de Deus. Pode não ser o centro da tua vontade. E glória a Deus, porque Deus nos tirou do centro da nossa vontade. Porque o centro da nossa vontade estava destruindo a nossa vida. E aí nós fomos inseridos no propósito eterno de Deus. E aí Deus então está transformando a nossa vida. Irmãos, Deus ele já nos vê prontos. Deus já nos conhece prontos. Amém? Deus sabe o tempo, Deus sabe a forma. Hoje nós já estamos manifestando esse governo de Deus em áreas, mas ainda não é o lugar onde Deus vai nos levar. Hoje há áreas da sua vida transformada que você olha para trás e fala assim, glória a Deus, porque eu não sou mais o mesmo. Quantos podem dizer isso? Glória a Deus, porque eu não sou mais o mesmo. Nós temos que ser capazes de olhar para trás sim, e vermos de onde o Senhor nos tirou. Amém? Quem nós éramos quando o Senhor nos alcançou. Assim como José, com certeza Deus está cumprindo todos os protocolos que Ele estabeleceu para a sua vida, para a minha vida. Pode não ser aquilo que você queria, pode não ser do jeito que você queria, mas está sendo do jeito que Deus quer. E é por isso que nós temos que aprender a ouvir a Deus. Somente a transformação da mente pode nos fazer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Alguns vilões que nós declaramos com a nossa própria boca. Já disse, eu sou assim mesmo. Outro vilão, isso não é para mim. Quantas vezes diante de um desafio você fala, não, mas isso não é para mim. Irmãos, quantas vezes nós somos desafiados? Quantas vezes no dia de hoje, talvez você já passou por algum desafio. E a primeira atitude, uma atitude mental, você já pensa assim, isso não é para mim. Quando algo chega até você, uma convocação, algo assim que te desafia, e você fala, isso eu não consigo. Diante dessa declaração, irmãos, a sua mente,
ela começa a produzir. Quando nós dizemos eu não posso, a nossa mente é envolvida por pensamentos de incapacidade. Toda vez que você declara, não, isso eu não posso, isso eu não consigo. E às vezes você não fala com a sua boca, mas diante da situação que te apresenta, você dá um passo para trás. A nossa vida muitas vezes, irmãos, ela parece que nós temos certos limitadores. Quem trabalha em fábrica sabe, quem trabalha em máquinas de produção, ela vai trabalhando, chega no limitador e ela volta. Ela tem um caminho já delimitado para ela. E ela só faz ela avança até onde encosta no limitador e desarma. E ela volta para o início. Às vezes a vida de muitos filhos de Deus tem sido assim. Ele vai bem até certo ponto. Quando chega naquela área que ela precisa renovar sua mente, ela precisa crer que Deus tem algo para ela, mas ela naquele momento ela já se fecha e na sua mente ela fala, aqui eu não consigo mais. Daqui para frente eu já não avanço mais. Quantas vezes é essa a nossa atitude mental diante de circunstâncias? Quantas vezes você mesmo já olha para a sua vida e fala, a minha vida é isso aqui mesmo, daqui para frente. E às vezes nós até espiritualizamos, né? Deixamos mais bonitinho, fala assim, isso aí só pela graça. E tudo é pela graça, irmãos. Na verdade, o que você está querendo dizer nessa frase é que você não rompe. Daqui para frente eu não rompo, aqui eu fico. E aí você volta, e aí você começa de novo até chegar nesse mesmo ponto na sua vida. Nessa mesma estrutura mental, que você não permite o Senhor renovar a sua mente. Qual a sua capacidade em aceitar desafios? Será que nós como igreja, ou nós como filhos, estamos prontos para aceitar desafios? Você, pensa na sua vida hoje. Lembra que o tema dessa mensagem é conformados ou transformados? Qual é a sua capacidade de aceitar desafios? Se o apóstolo Hélio chegar para você hoje e colocar diante de você um desafio, qual é a sua postura? Será que você chega para ele e fala assim, não, AP, não, isso é para fulano? Qual é a sua capacidade? Como é que você lida com isso? Você enfrenta ou você foge? Como está a sua atitude nos desafios que já começaram nesse ano na sua vida? Eu não sei quais são os desafios. Eu não sei o que você está vivendo e nem o nível dos desafios que está chegando sobre a sua vida. Mas se nós queremos, irmãos, um ano de rompimentos, nós vamos ter que enfrentar todos os desafios que aparecerem diante de nós. Amém? Já diminuiu, amém? Desafios. Deus chama você para começar um empreendimento, é um desafio. Irmãos, o novo é um desafio para nós. Tudo aquilo que todo o caminho pelo qual você não passou por ele um dia, é um desafio. Começar um novo emprego é um desafio. O primeiro dia num local de trabalho é um desafio, não é? Você chega lá tudo diferente, você não conhece ninguém. Você tem que aprender. Irmãos, tudo que exige de nós começar do zero é um desafio. Mas como você lida com isso? O quanto você está disposto a enfrentar os desafios desse ano? Aí eu pergunto novamente para você, você crê que você foi criado para vencer? Amém? Vencer é enfrentar desafios. Irmãos, as vitórias elas não vêm na nossa vida por um acaso.
Ela vem porque nós enfrentamos os desafios. Quando a Bíblia nos fala que as mulheres cantaram, Saul venceu os milhares, mas Davi os 10 milhares. Por quê? Porque Davi chegou no campo de batalha e havia um gigante bradando 40 dias contra Israel, e ninguém era capaz de enfrentar aquele desafio. O gigante de Israel era Saul, porque a Bíblia fala que Saul, do ombro para cima, era o mais alto em Israel. Só que o problema é que o gigante de Israel se via um anão diante do gigante inimigo. Mas aí chegou alguém ali que não era um gigante fisicamente, mas era um gigante em Deus. Era alguém capaz de enfrentar os gigantes, enfrentar os desafios. E porque ele enfrentou os desafios, ele venceu os gigantes. Deus está nos chamando para vencer os desafios. Dá até medo olhar para vocês. Deus está nos chamando para isso. Da mesma forma que quando eu digo não posso, a minha mente se envolve por pensamentos de incapacidade. Quando dizemos eu vou conseguir, a nossa mente começa a produzir estratégias para alcançarmos o objetivo. Toda vez que você está diante de um desafio, você fala, não, mas eu sei que eu vou. Eu sei que Deus vai me dar a vitória, eu sei que eu posso passar por isso, Deus pode me dar a direção correta. Nós nos tornamos sensíveis, para que Deus possa nos ministrar. Nossa mente, ela não se fecha, ela não bloqueia. Um outro vilão, eu já falei alguma coisa, mas quero ler um texto de 1 Coríntios 2, 14, 16. Vamos ler esse texto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga, nós temos. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Se você tem a mente de Cristo, deixa eu dizer algo para você. Rejeite toda rejeição. Amém? Irmãos, rejeite tudo aquilo que te prendeu até hoje. Não viva porque um dia eu tentei e não deu certo, esse dia passou. Não, pastor, o senhor não sabe, eu já vivi um fracasso nesta área. Mas esse fracasso não é a tua realidade. Não é esse fracasso que define quem você é. Amém? O que nos define, irmãos, não são as coisas externas. O que nos define não é o nosso passado. O que nos define é aquilo que Cristo está construindo dentro de cada um de nós. Amém? Nós temos o Espírito Santo produzindo Cristo em nós todos os dias. Eu disse isso na última mensagem, irmãos. Nós iniciamos o ano de 2019 numa medida de Cristo, e eu tenho certeza que todos nós terminamos o ano de 2019 numa medida maior em Cristo. Amém? E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você já iniciou 2020 numa medida de Cristo, mas nós vamos chegar no final deste ano numa outra medida de Cristo. Amém? E é isso que nos define. Não é o nosso passado. Não é porque o seu pai não te disse que te amava, as circunstâncias que você viveu no seu passado foram frustrantes. Isso não nos define. O que nos define é o quanto o Espírito Santo está produzindo de Cristo dentro de nós. É isso que nos capacita. É isso que nos dá ousadia para nós olharmos e vemos as circunstâncias e dizemos, não, eu sei que eu posso. Eu sei que Deus me dará a vitória. Eu sei que Deus está nesse negócio. E meus irmãos, se Deus está nesse negócio, ninguém pode nos tirar a vitória. Ninguém pode. Deus vai trabalhar em nós, mas nós vamos vencer. Nós declaramos que nós temos a mente de Cristo. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, nós temos
a mente de Cristo. Então não deixe ser governado por uma mente conformada, mas deixe que a mente de Cristo provoque em você transformações. Não tenha medo de ser transformado. Não tenha medo de abandonar aquilo que não deu certo e começar de novo. Se o dia de ontem não deu certo, hoje foi uma grande oportunidade para começar de novo. Se hoje não deu certo, amanhã será uma grande oportunidade para começar de novo. Amém? É assim que Deus trabalha. Irmãos, cada dia é uma oportunidade nova de Deus para nós darmos certo, para nós vencermos aquilo que nós não conseguimos. Diante de nós está uma década cheia de grandes oportunidades. Com quantos anos você vai terminar essa década? Não precisa falar, só pensa. Agora eu digo para você, essa década é uma década de oportunidades? Sim ou não? Você está disposto? Você está disposto a viver uma década de oportunidades? Com esse sim nós não saímos nem daqui, irmãos. Você está disposto a romper, a viver uma década de rompimentos na sua vida? De transformações? Nós já falamos disso há semanas atrás, que ,80% das profissões do futuro ainda não existem. Quantas dessas profissões vão ser criadas ao longo dessa década? E aí você fala assim, mas eu não estou preparado. Eu parei de estudar, pastor, faz 30 anos. Volta. Avança. Dá um passo. Mas eu não tenho mais cabeça para isso. É verdade, quando chega a idade vai avançando um pouco, vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas dá. Quantos casos, irmãos, passam na televisão de pessoas com 70, 80 anos que se formam na universidade? O problema é nós rompermos com o conformismo. Irmão, se nós seguirmos o filósofo, esqueci o nome dele, que disse aquela célebre frase, deixa a vida me levar, vida leva eu. No final dessa década você vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa, não aconteceu nada comigo. Porque você foi uma pessoa conformada. Esqueci o nome dele. Zeca Pagodinho. Ela lembrou? É que eu não sou dessa época de música. Mas eu sei que tem essa música. E às vezes é o lema da vida de algumas pessoas. E vai sendo levado. Daqui a pouco é março, junho, julho, outubro. Daqui a pouco nós já estamos preparando o culto da virada de 2020 e você olha para trás e fala assim, eu deixei a vida me levar e ela não me levou para lugar nenhum. Porque você não rompeu, porque você não aceitou a viver as transformações. Diga, eu não vou me conformar, mas vou me transformar pela renovação do meu entendimento. Aleluia. Somos parte da renovação de Deus para esta década. Você crê nisso? Somos parte da renovação de Deus para essa década. O apóstolo Hélio tem declarado em todas as reuniões, chegar ao governo é uma questão de tempo. Ser posicionado por Deus no lugar onde Deus quer te levar é uma questão de tempo. Mas, nesse tempo é o tempo que Deus precisa para nos transformar. Levar José para o governo era uma questão de tempo.
Quanto tempo? O tempo que Deus precisar. E deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode adiantar esse tempo, mas muitas vezes pode atrasá-lo. Então somos nós que temos que deixar o Espírito Santo nos renovar. Não diga que o teu tempo passou, nós estamos vivendo e avançando para o cumprimento de palavras que foram liberadas sobre nós. E por fim eu quero declarar isso sobre a tua vida: uma mente transformada pela renovação do Espírito é capaz de visualizar novas oportunidades. Diga assim: esse é o tempo de grandes oportunidades. Agora diga para você crer nisso, diga: esse é o tempo de grandes oportunidades. Aleluia. Este é o tempo de grandes oportunidades. Vamos ficar de pé. E eu quero terminar com essa frase. Ou melhor, quero terminar com essa declaração. Nós temos que nos arrepender nessa noite. Primeiro, de toda vitimização. Você não é refém da sua história. Você não é vítima do seu passado. Você tem que se arrepender disso e dizer: Senhor, eu não vou viver mais atrelado a essas coisas. Segundo, temos que nos arrepender de toda a preguiça. Terceiro, de todo o conformismo. E então nós temos que tomar uma posição de vivermos os processos de Deus que nos forjarão para manifestar esse governo de Deus. Feche seus olhos.